Gente, desde 2016, o número de inscritos do Enem vem caindo de forma preocupante. O programa, que é a porta de entrada para universidades públicas e também para outros programas, chegou a ter quase 9 milhões de alunos. Este ano atingiu quase 3 milhões e 400 mil estudantes. E sobre esse assunto, nós vamos falar agora com o professor Ocimar Alavarce. Ele é da Faculdade de Educação da USP e está com a gente ao vivo nesse momento. Professor, boa noite ao senhor. Boa noite. Professor, o senhor tem um levantamento, por exemplo, dos últimos 15 anos, da questão do número de inscritos no Enem, para que a gente possa fazer uma avaliação sobre essa situação? Bom, nós temos dois momentos, né, em relação a esses dados que você mencionava. O primeiro que vai de 2009, Sim, quando começa o chamado novo Enem, a 2016, quando nós passamos de ordem de grandeza de 4 milhões até os 8 milhões e 800 mil. dobrou. Candidatos. Depois, já a partir de 2017, isso vem decaindo, chegando agora a praticamente 3 milhões e 400 mil inscritos. Isso é muito preocupante por conta de alguns fatores que estariam influindo, né, para explicar essa situação, porque é uma mudança muito acentuada. E vamos lá. Um primeiro elemento pode ser a própria situação econômica. As pessoas, né, se sentem menos motivadas paradoxalmente, apesar de, como você me lembrou, ter sido o Enem, né, a porta de entrada para a educação superior, que abre uma série de possibilidades, mas a situação econômica, né, depauperada, desmotiva as pessoas. Depois, as restrições na isenção para realizar o Enem por parte do governo federal. Depois, em função de uma política educacional voltada para a educação superior, especialmente a pública, o pouco apoio à permanência estudantil. Então, muitos estudantes, aí a gente associa a situação econômica, vem dificuldades caso ingresse na universidade, porque ingressando não terão apoio. Depois, é importante destacar que 2020 e 2021, com o ensino remoto, muitos candidatos, ou porque já estavam no ensino médio se preparando, ou porque estavam se preparando depois, tiveram dificuldades na preparação para o exame por conta do ensino remoto, e isso aumenta as dificuldades para realizar. Um outro fator, digamos assim, é que o governo federal deixou de fazer do Enem, né, um aspecto importante da sua política educacional e, portanto, deixou de fazer divulgação do Enem. Exato. Professor, eu queria saber São fatores que eu diria são objetivos. Exatamente. E o que a gente pode ter no futuro? Qual é o resultado de tudo isso no futuro? Aí que vem a preocupação, que são chamados fatores subjetivos, que é a ausência de perspectivas. Porque a gente sabe que o fato de muitos realizar a inscrição no Enem pode estar até exagerando na sua capacidade, mas acreditam no futuro. Acreditam que tem chances, né, que vão melhorar de vida fazendo um curso na educação superior. Então, essa queda pode estar tendo uma influência, repito, ausência de perspectivas, que é como se não houvesse confiança em si mesmos. E o que o Ministério da Educação poderia fazer no sentido de melhorar essa situação? Bom, primeiro nós vamos estancar as denúncias que se avolumaram sobre o Enem. Isso é um outro fator, né? Algumas pesquisas mostrando isso, como que se houvesse manipulação. E agora, mais grave ainda, há poucos meses do Enem, o presidente do INEP, que é a autarquia responsável pela realização do exame, pediu demissão. Então, é preciso estancar, né, uma série de declarações que elas, ainda que não se objetivem, mas elas criam um clima de desconfiança em relação ao Enem. Isso não pode existir, porque o exame é utilizado com os seus resultados, mais uma vez, como você bem lembrou, como porta de entrada. Então, se as pessoas desconfiam do exame, isso é muito grave. O senhor falou aí na troca de pessoas no comando do INEP, né? Mas nós tivemos também da mesma forma no comando do Ministério da Educação, não é? Então, essa é uma outra, como eu comecei a dizer, há um quadro geral, né, de uma situação econômica do país que talvez explique porque é sintomático. A partir de 2017, essa queda, né, de candidatos vem decaindo. Então, isso pode, portanto, esse quadro está refletindo a situação da gestão da educação
no país. Então, é preciso que haja iniciativas do governo, primeiro, para divulgar, para facilitar. Por exemplo, no meio da pandemia, muitos candidatos não fizeram o exame tendo feito a inscrição e obtido isenção. No ano seguinte, o governo adotou a seguinte postura: quem teve a isenção e não compareceu não terá nova isenção. Só que o não comparecimento foi no meio de uma pandemia. Portanto, essa regra, que a princípio pode parecer justa, porque trata-se de dinheiro público, né, com a concessão da isenção, só que nas condições que esse não comparecimento se deu, ela não poderia ter sido aplicada. Tá. Professor, muito obrigado pela participação do senhor ao vivo aqui no Jornal Brasil Hoje. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Eu que agradeço a oportunidade de debater esse tão candente assunto. Boa noite a todos vocês.